Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo 2 códigos promocionais de 48 horas de acesso premium ao serviço Crunchyroll, que é tipo um Netflix voltado para animes. Quem deu esses códigos foi o nosso ouvinte Douglas Rosa, e eu vou publicar os 2 ao longo do dia, hoje lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Nos 2 casos, como de costume, vai faltar uma letra que só vocês aqui que escutam o podcast vão ficar sabendo, e ela é a letra V de vaca. Então já deixa essa letra anotada aí para inserir no resto do código, a hora que ele pintar lá no meu Twitter, e pega o link para a página de resgate do Crunchyroll, que eu deixei aqui na descrição. Muito obrigado ao Douglas Rosa pelos códigos, e boa sorte para você que vai tentar resgatar para ficar vendo aí um Naruto ou um Dragon Ball pelos próximos dias. Bom, aproveitando que eu já comecei o episódio falando sobre streaming, deixa eu comentar que a Netflix divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela anunciou que teve um faturamento de quase 3 bilhões, foi 2,99 bilhões de dólares durante esse período, foi um salto de quase 25% ano sobre ano, e disse que ganhou 5,3 milhões de assinantes nesses últimos 3 meses, que foi quase 1 milhão acima do que era esperado. Durante a divulgação, a empresa também aproveitou para dizer que pretende gastar 8 bilhões de dólares no ano que vem para ter pelo menos 50% do catálogo do serviço composto por conteúdos originais. Ainda sobre esse assunto de streaming, ontem o Rio de Janeiro aprovou a cobrança de ISS para serviços desse tipo, o que inclui aí plataformas como, por exemplo, Netflix e Spotify. A alíquota do imposto é de 2% e essa cobrança vai começar a acontecer dentro de no máximo 90 dias. E enquanto isso, lá no Facebook, a empresa confirmou que comprou o aplicativo TBH ou TBH, que está bem popular, especialmente entre o público jovem nos Estados Unidos. Só nos últimos 2 meses ele foi baixado mais de 5 milhões de vezes e tem hoje 2,5 milhões de usuários ativos diariamente, e essencialmente ele é uma espécie de app anônimo do bem. Ele deixa as pessoas responderem ali umas perguntas de múltipla escolha de forma anônima, e aí a molecada consegue descobrir quem que é a pessoa mais popular da sala, quem que é a pessoa mais bacana, e por aí vai. Comentando a aquisição, as empresas falaram que o app vai continuar funcionando de forma independente, só que agora ele pertence ao Facebook. E ainda sobre a empresa, ontem ela falou que o WhatsApp finalmente vai ganhar aquele recurso de compartilhamento temporário de geolocalização. Ao contrário daquele compartilhamento pontual que já tem no app, agora vai dar para deixar os amigos ou grupos acompanharem ali em tempo real onde que você tá, e segundo a companhia, isso deve levar umas semanas ainda para aparecer para todo mundo, tanto no iOS quanto no Android. E agora o assunto é a GM, que ganhou uma permissão para testar os carros autoguiados da montadora lá na cidade de Nova York. A partir do ano que vem, a empresa vai começar a colocar alguns Chevy Bolts autônomos para rodar na cidade, tornando a GM a primeira montadora a testar carros com nível 4 de autonomia ali na região. Não faz muito tempo, o governo de Nova York começou a aceitar propostas de empresas interessadas em testar carros autônomos por ali, mas eles impuseram algumas regras que acabaram assustando um pouco as montadoras, tipo a necessidade de cada carro sendo testado ter um seguro de 5 milhões de dólares. Além disso, umas outras regras determinam que as empresas têm que reembolsar a polícia pelos gastos com a supervisão da coisa toda e impedem que os carros rodem lá por zonas escolares ou em construção, e parece que a GM foi a primeira montadora a se submeter a isso tudo para poder testar os carros dela lá na cidade. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa lançou oficialmente um recurso de proteção avançada para contas consideradas de alto risco, ou seja, contas de gente muito importante, conta de políticos, ativistas, jornalistas e tudo mais, que despertam ali um interesse maior por parte dos hackers. Com esse sistema novo, avançado de proteção, os donos dessas contas só vão conseguir fazer login no computador usando uma chave USB, enquanto no caso do login num tablet ou num celular, por exemplo, é uma chave parecida que eles têm que usar, que só funciona via Bluetooth. E ainda sobre o Google, ontem a versão web do Google Calendário ganhou um redesenho e ficou bem bacana. Agora a interface está mais próxima lá da linguagem das plataformas móveis, que usam Material Design, e a coisa está bem mais limpa, mais organizada e mais fácil de navegar. Seguindo com as notícias sobre a empresa, o Google Maps também ganhou uma novidade bem legal para quem gosta de astronomia, que é a possibilidade de visualizar alguns planetas e luas, tipo Vênus, Plutão, Titã e Encédalo. No total são 12 mundos
fotos que pintaram lá no Google Maps e eu devo passar algumas horas brincando ali com isso tudo assim que eu terminar de gravar o episódio. Mas antes deixa eu continuar falando sobre o Google Maps, que ganhou e logo depois perdeu um recurso de contagem de calorias lá no iOS. Durante algumas horas, quando alguém pesquisou por um trajeto, o Google começou a informar a quantidade de calorias que iam ser gastas fazendo ali o percurso a pé, junto do tempo que isso ia levar, e eles comparavam até esse gasto calórico com a quantidade de calorias que tem num mini cupcake. O problema foi que aparentemente as pessoas se sentiram meio julgadas e detestaram essa novidade, e depois de uma enxurrada de críticas, o Google removeu esse recurso e falou que tinha sido só um teste limitado para usuários de iPhones. E por último, sobre as coisas da empresa no iOS, mais duas novidades. Agora o app de busca deles pergunta se o usuário quer abrir um percurso no Google Maps, no Waze ou no Apple Maps, enquanto o app do Gmail finalmente vai começar a testar a compatibilidade com outros provedores de e-mail e não só o do Google. E agora eu vou falar sobre o Greenpeace, que liberou uma espécie de ranking de verdibilidade das empresas de tecnologia. Esse relatório indica ali as empresas que mais ou que menos se esforçam para não estragar a natureza com as próprias operações, e o resultado está aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. De acordo com o Greenpeace, ninguém tirou a nota máxima, que seria a nota A+, e a empresa que melhor ficou colocada lá no ranking foi a Fairphone, com a nota B. Depois dela vem a Apple com a nota B-, a Dell e a HP com a nota C+, e a Lenovo e a Microsoft com a nota C-. Agora, do outro lado do espectro, ficaram a Xiaomi, a Vivo, a Oppo e a Amazon empatadas lá em último lugar com a nota F, e além das notas, o Greenpeace também comentou as principais conclusões que eles tiraram a partir desse estudo. Eles disseram que ainda tem uma falta de transparência bem grande do mercado quando o assunto é a cadeia de suprimentos, e observaram que as marcas chinesas vêm ganhando bastante mercado, basicamente no mesmo ritmo com o qual elas vêm deixando de se preocupar com o meio ambiente. E agora eu vou falar sobre o Dropbox, que anunciou ontem uma espécie de conta nova, voltada basicamente para freelancers que não são exatamente um usuário particular, mas que também não são um usuário corporativo, Não vou comprar a conta de empresa. A partir de agora, por $20 por mês, esse usuário vai poder assinar um plano meio intermediário ali, chamado Dropbox Professional, e ele tem umas vantagens bem bacanas. Além de oferecer 1 TB de espaço, o serviço disponibiliza uma ferramenta chamada Dropbox Showcase, que gera um PDF todo organizado e bonitinho ali com o portfólio do usuário para que ele possa distribuir para os clientes ou potenciais clientes. Outra coisa que esse plano oferece é aquele recurso Smart Sync, que deixa a pessoa escolher se ela quer armazenar arquivos e pastas localmente ou se é só para deixar aquilo tudo na nuvem, e ele também tem um recurso de reconhecimento automático e escaneamento de textos em documentos para que fique mais fácil encontrar conteúdos em PDFs que tenham sido escaneados como imagens. E agora o assunto é a Apple, que respondeu às perguntas de um senador americano que estava meio preocupado com a segurança e a privacidade do Face ID do iPhone X. Ele fez essas perguntas faz quase um mês, já mais de um mês até, numa carta aberta endereçada ao Tim Cook, e agora a Apple respondeu aos questionamentos. Você pode ler a coisa toda no link que está aqui na descrição. Ainda sobre a Apple, o canal CNBC falou que a empresa conversou com pelo menos 2 startups especializadas em medicina e diagnóstico a respeito de uma aquisição. O canal falou que as conversas com as startups One Medical e Crossover Health duraram alguns meses, mas que no fim das contas o negócio não foi pra frente, o que quer dizer que ou a Apple achou uma outra startup médica para comprar, ou ela engavetou esse projeto, pelo menos por enquanto. E por último, hoje eu vou falar sobre a Microsoft, começando com a atualização gigante do Windows 10 que pintou ontem. Esse update trouxe um monte de novidades, não dá nem pra pensar em falar tudo aqui, e eu deixei na descrição do episódio 2 links com umas listas do que você vai encontrar lá no sistema. Dentre as principais coisas que pintaram lá tem novos emojis, a plataforma de realidade mista, a anotação nativa em PDFs e em EPUBs, e o recurso Minhas Pessoas, que funciona basicamente ali como um atalho para alguns contatos direto na barra de tarefas. Já uma outra coisa que a Microsoft fez ontem foi anunciar a 2ª geração do Surface Book. Agora o pessoal finalmente vai conseguir comprar uma versão de 15 polegadas, além da versão de 13, e por dentro eles vêm com processadores i5 ou i7, 8 ou 16 GB de RAM, 256, 512 GB ou 1 TB de espaço, e opções gráficas que vão desde uma GPU integrada até uma placa GTX 1060. Além disso, os computadores são compatíveis com aqueles acessórios de produtividade, tipo a
Surface Pen, aquela rodinha simpática chamada Surface Dial, mas quando o assunto é o preço, a Microsoft assustou um pouco a galera. Os Surface Books 2 vão custar entre $1.500 e $3.300 e eles entram em pré-venda dia 9 de novembro lá nos Estados Unidos. Já o início das vendas está marcado lá para o dia 16 de novembro, e enquanto isso, aqui no Brasil não tem nem previsão do lançamento dos Surface Books. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Durante algum... Nossa, você ouviu o estralo aqui do meu ombro? E agora eu vou falar sobre o Dropbox... Eita. Que vai em PDFs e em pubs... Em pubs parece que é dentro do bar. Deixa eu fazer de novo.